Olá, tudo bem com vocês? Mais um episódio do podcast Na Medida Certa. Sempre muito feliz, né? A gente tem motivo suficiente para agradecer sempre a Deus, e um desses motivos é estar vivo, não é isso? Ser feliz por estar vivo, por estar com saúde. Então eu estou muito feliz hoje por mais um podcast que nós vamos gravar, e por causa disso, primeiro agradecer a Deus por estar bem, né? Estar bem com Ele, bem espiritualmente, bem emocionalmente, e a gente vamos falar sobre isso aqui nessa entrevista. Eu tenho orgulho e a satisfação de receber no podcast de hoje Vinícius de Moraes, né? Um amigo que nós fizemos aí durante a nossa trajetória. E Vinícius, ele é escritor, ele é professor, ele é uma porção de coisas, gente. Ele vai falar hoje para a gente aqui, conversar bastante sobre os projetos de vida dele, e eu tive o prazer. Vinícius não é só tudo isso que a gente falou aqui, mas é também uma excelente pessoa, uma pessoa muito bom de você conviver, de você lidar, e nós estamos precisando disso, né, gente? De pessoas boas ao nosso lado. Vinícius, seja muito bem-vindo ao meu podcast. Sérgio, muito obrigado, quero agradecer pelo convite, né? Eu que agradeço. Recíproco tudo que você falou, né? Você foi uma pessoa que eu falo que foi um mentor, né, de vida, me ajudou muito nos processos aí que a gente vai falar durante o programa. E tudo isso que vamos falar aqui tem uma participação, agradeço a você. Então, falando publicamente aqui, o Sérgio é uma pessoa maravilhosa, sou muito feliz pelo seu programa, muito feliz pela sua evolução, de trazer pessoas com relevância na cidade para falar de política, educação. E é isso, vamos falar um pouquinho do nosso livro, falar um pouquinho da nossa vida, e é um prazer estar com você aqui. Vinícius, a gente já estava agendando essa conversa já tinha algum tempo, né? Até porque você falou, pô, rapaz, tu já está com quase 30 episódios, nós vamos completando agora já para o episódio 29. E assim, eu estava torcendo, né, para que realmente o seu tempo estava difícil de agendar, e agora Deus é tão bom que proporcionou esse momento. Então, a gente espera que seja muito enriquecedor, como tem sido a maioria das nossas entrevistas. Sempre na medida certa. Na medida certa. Né? Nada de... Eu costumo dizer que a vida precisa ter um pouco mais de equilíbrio, né? A gente está vivendo momentos difíceis, né? Uma polarização na política, discussões que nunca antes teve, né? Sobre essa questão de liberdade religiosa, né? As pessoas sendo incomodadas pela religião do próximo. E isso nunca nos atingiu, né, Vinícius? A gente sempre teve... Já tivemos algumas desavenças em termos de pensamento, mas houve aquilo que você falou, né? Houve, acima de tudo, uma troca de experiências, e isso enriqueceu a minha vida e a sua. Ver o teu testemunho, né? Você não está puxando o meu saco, mas ver o teu testemunho como sendo eu sendo uma pessoa que teve uma participação na sua vida, eu fico muito feliz. E para começar, já que o público precisa saber que participação foi essa. Então conta o início da tua história, como é que você começou na tua vida profissional, como a gente se conheceu, né? Porque uma coisa é eu falar, outra coisa falar de você, né? Assim, é muito importante, mas eu vou falar um tópico aqui e vou voltar. Fica à vontade, tá? Lembro uma vez que eu estava com você, estava participando de um projeto, e você comentou comigo, tinha um projeto social numa comunidade de jiu-jitsu lá com as crianças, e você fez uma implicação que a gente chama na psicanálise, né? Me fez refletir muito. Isso foi muito importante, que eu falo que isso foi o divisor de água, foi virar de chave, e é muito legal estar falando isso aqui agora. Você comentou assim, você está ajudando muitas pessoas, você está ajudando todo mundo, mas você realmente está se ajudando? E aí, como que tá você? Está em casa? Estão os seus projetos pessoais? E aquilo me fez refletir e pensar, realmente eu não estou cuidando de mim, eu não estou cuidando de quem eu deveria cuidar. Eu estou ajudando todo mundo, mas eu não estou ali, de fato, sendo aquele pai mais presente, eu não estou sendo aquele marido presente, eu não estou cuidando do Vinícius. Se eu não cuidar do Vinícius, eu não consigo cuidar de mais ninguém. E foi muito importante. Aquela indicação, foi um gatilho para você cair a ficha. Foi uma virada de chave. Isso aconteceu quando? Isso tem uns 4 anos. Foi na época da cervejaria? Foi um pouquinho depois. A cervejaria foi 2020, né? Na cervejaria já foi um outro episódio também. Fiquei na cervejaria, então conheci o Sérgio aqui, né? Na cervejaria Império, né? Trabalhava lá na parte de logística, você trabalhava. E era aquela pessoa que tomava o café da manhã e sempre ali próximo, falando ali da religião, falando de Jesus, e sempre ali mais próximo. E a Alicia foi devagarzinho colocando semente ali na minha cabeça. Falei, pô, é muito bom tomar café com essa pessoa aqui. E ali a gente foi construindo algo muito interessante. Porque quando você não estava lá para tomar café, eu falei, cadê aquele senhor tomar café? E foi, daqui a pouco virou o Sérgio.
um amigo, né? Dali, da cervejaria, eu recebi o convite seu para trabalhar numa campanha política, né? Sim. Nós trabalhamos nessa campanha política. Né? Muito, Nossa, muito. Foi aí que você falou que teve esses pensamentos divergentes, né? Sim. Mas foi interessante para o meu amadurecimento como homem e até político também. Uma visão política, né? Que antes eu estava em cima do muro, né? E a gente fala que está em cima do muro, não tem nada. Não tem nada, isso aí. Então ali eu tinha uma visão de uma coisa e de repente você começou ali a trazer esses pensamentos. Foi uma experiência interessantíssima. Foi. A gente foi muito importante. ali. Foi muito importante. Essa parte de gestão que eu tenho hoje com a loja, né? Com o empreendimento, aprendi muito com você e com o Fernando, né? Eu queria agradecer o Fernando também, um grande amigo. Um grande abraço, Fernando. Fernando Dias. Já teve a oportunidade de vir, né? Foi minha primeira entrevista. Foi sua primeira entrevista. O Fernando, ele é um grande mentor. Fernando Dias e o seu Rui da Dívida. O seu Rui também. O seu Rui tem participação nesse livro aqui. Isso aí. O Fernando Dias, ele é uma pessoa que é um grande mentor, né? Como você também é. Sim. E ali eu fui colocando o quê? Todas as pessoas que passaram na minha vida, de forma positiva ou negativa, deixaram alguma marca e deixaram alguma trajetória, deixaram alguma coisa. Eu comecei a analisar e anotar o quê? Mesmo que você passe por situações difíceis, você tem que anotar o que você aprendeu com essa pessoa. E eu fui pegando. O Sérgio passou na minha vida, ele deixou esse aprendizagem. O Fernando. E foi ali colocando isso em prática. Não só ficar pensando o que tem que fazer. Então, como o podcast é essa liberdade de diálogo, de pensamento, sem... A gente tinha até combinado em fazer isso na segunda parte, mas como tu tá colocando isso em evidência agora, esse jogo de ideias, esse diálogo e essa visão daquelas pessoas que estão convivendo conosco, isso é psicanálise também? É psicanálise. Então, começa a falar a respeito do teu trabalho na psicanálise. Como surgiu e de que forma você acha que você está contribuindo não só para você, né? Porque primeiro a gente faz uma psicanálise de si mesmo, né? Sim. Para depois a gente conseguir entender esse mundo que é a mente humana. Então, assim, o que é a psicanálise? Explica, porque eu confesso a você que eu também confundo psicanálise com psicologia, psiquiatria, apesar de ter experiências aí, você sabe. Então, mas me fala para mim e para o nosso público o que é a psicanálise e quem é o Vinícius psicanalista. Então, eu vou explicar como que é a psicanálise, né? Então, um médico psiquiatra que ele faz a medicina, estuda a medicina e chega ali, eu posso ter ali o ortopedista, o clínico geral, eu posso ter o cardiologista, eu tenho ali o psiquiatra que ele vai fazer o quê? Quando você passa para o psicólogo, ele te encaminha, o psiquiatra ele vai te fazer a medicação. Sim. Né? E tem uns que são psicoterapeutas, né? Ele vai resolver a questão da medicação. Sim. Né? E tem alguns psiquiatras que são terapeutas. Sim. A psicologia... Mas, basicamente, a principal é o estudo da parte medicamentosa do tratamento psiquiátrico. Isso. São grandes profissionais, né? Sim, eu entrevistei um aqui também. Sim, maravilhoso o trabalho deles, né? Muito bom. Eu acompanho muito que é o Augusto Cury, que é um excelente psiquiatra e tem excelentes livros, né? A psicologia, vamos fazer uma referência à psicologia e psicanálise, né? Vamos supor que você tem um problema no momento ali. A psicologia ela vai te ajudar a te trazer a reflexão, tem processos como TCC, vários projetos que eu posso chegar e resolver aquele problema. Então, assim, eu estou com um problema de ansiedade, problema de depressão. É importantíssimo o trabalho deles. Vão levar você a entender o que está acontecendo e vão resolver isso. O psicanalista, nós trabalhamos com a raiz do problema. Eu quero entender por que você está com isso. Vamos supor que você tem uma dor de cabeça. Eu não vou só te dar um remédio, eu vou entender por que você tem essa dor de cabeça. E nós trabalhamos com a investigação do seu inconsciente. Né? Freud falava muito sobre isso. Então, algumas pessoas têm um preconceito de falar sobre... Freud fala que é culpa da mãe, né? Culpa do pai. Porque nós identificamos que alguns traumas, a maioria dos traumas são feitos ali na sua infância. Sim. Por pessoas que estão perto. Então, o meu trabalho... Isso, inclusive, eu acredito que é a base até da psicologia. Né? A base da psicologia é o estudo da personalidade que é iniciada ali no período da infância. Né? Isso, Jung, ele foi aquele que trabalhava muito com Freud, né? Jung, ele é chamado como o pai da psicologia, né? Ele também bebeu muito da aula de psicanálise, né? Então, a psicologia, ela tá ali, né? A psicanálise vem da psiquiatria, né? Então, assim, Freud, ele, no início, né? Ele trouxe ali essa visão de entender o inconsciente. Entendi. Então, assim, se eu tenho algum momento eu identifico um sintoma em você, ali a gente identifica que tem algum trauma. Então, a gente trabalha muito com isso. Então, a gente trabalha com a questão da associação livre. O que é isso, Sérgio? É você falar dos seus traumas, né? É te permitir que você vai falando. Então, se você está ali na psicanálise, no atendimento com o psicanalista, algumas pessoas reclamam, porque ela só fala. Ela só vai falando.
Porque nós fazemos a implicações. Tem parceiros que trabalham de uma certa forma. Eu gosto de trabalhar com muitas implicações, porque eu quero fazer... Você poderia chamar de o quê? De métodos? Implicações são perguntas, são métodos, né? Por que isso está acontecendo? Por que você acha isso? Por que aquilo? E nós deixamos ali sempre uma pergunta retórica para aquele paciente chegar. Quando eu saí aqui da análise, eu entendi por que você falou aquilo, eu entendi por que aquilo aconteceu. Nós sempre trabalhamos com essa questão de deixar aquele paciente... que a análise ela começa também depois do processo terapêutico. Então, assim, você participou daquele momento da análise, de 6 às 8, não tá, 6 às 7. Quando você sai do consultório, sai ali da terapia, você está indo em processo de análise. Então, as nossas implicações é isso. Por que isso aconteceu? Então, a gente começa a identificar. O nosso público entender bem, eu aproveitar bastante você aqui hoje, ela não é, a psicanálise não é um concorrente da psicologia. Não. Mas elas duas trabalham em conjunto. Trabalham em conjunto. Você, por exemplo, uma pessoa que hoje, né, eu estou falando isso, porque cresceu muito, né, segundo o Dr. Raul, que é o psiquiatra, cresceu muito o índice de problemas mentais. Sim. Todos os níveis, né? Desde doenças crônicas a doenças psicossomáticas, né? Como a ansiedade, porque a ansiedade é uma doença da mente, mas ela reflete no corpo. É psicossomática, você sente de alguma forma. Eu tive uma crise de ansiedade, que foi a primeira. Cara, foi dentro do mercado, açaí, eu fazendo compra. Normal, não tinha acontecido nada, absolutamente nada que pudesse me tirar do eixo, né? Do equilíbrio. E do nada me veio sintomas, né, psicóticos, vamos dizer assim, porque comecei com... Psicossomático, né? Dores, psicossomático, dores aqui na nuca. Esse lado meu esquerdo paralisou. Sim. E eu, como sou socorrista, uma dor forte aqui, qual é o sintoma? Infarto. Sim. Aí eu falei, eu tô me infartando. Aí eu falei pra minha mulher, e a minha mulher, daquele jeito, nem falou assim, vai lá, senta, pede um copo d'água. Eu até reclamei com a direção do açaí que não tinha um bombeiro civil. Isso, né? Isso é um dos problemas sérios, né? Conclusão, ninguém sabia o que fazer para me ajudar. Aí eu fiquei lá, me deram uma água. Aí eu lembrei, né, mesmo passando mal, lembrei que eu precisava trazer mais corrente sanguínea para o meu cérebro. Aí eu abaixei a minha cabeça e coloquei entre os pés, né? Aí comecei a fazer a respiração um pouco menos ofegante, porque ela estava dando ataque cardíaco. Cara, ligaram para o SAMU foi lá no açaí me buscar. Cara, essa crise me deu... Aí chegou lá, teve uma pequena arritmia. Na hora do... Né, sim, acontece. Sim. Uma pequena arritmia de 30 graus ali, que é o início, né, de uma arritmia, possível arritmia grave. Mas era tranquilo. Fui para casa, no outro dia de novo. No 5º dia da crise, só que a pressão era normal, o eletro depois não deu mais a arritmia. Não alteração. Olha, Vinícius, de coração, aí a minha sorte, eu não acredito em sorte, né? Foi providência de Deus. Uma médica que estava de plantão no hospital era psiquiatra. Dificilmente você viu um médico num plantão de emergência psiquiatra. Aí ela olhou para mim e falou assim, olha só, tô vendo aqui que você já esteve aqui 5 vezes. Aí eu falei, pois é, então, você já imaginou a possibilidade de estar com crise de ansiedade? Ou pânico, né? Também. O pânico aí. Não, por quê? Porque a tua pressão está normal, os teus sintomas são sintomas que a princípio poderia ser um sintoma de um infarto, de algo, até de um AVC. Sim. E, no entanto, você não apresentou nada. Teus exames estão... E aí, doutora? Bom, eu vou receitar para você aqui um sossega-leão, vamos dizer, né? Que é o SOS, o famoso Rivotril. Sim, o SOS funciona. Funciona. E toda vez que você vier essa crise, tu bota na língua. E marca um psiquiatra. Botou lá. Cara, fui diagnosticado com o quê? Crise de ansiedade. É o TAG, né? E até hoje eu tô tomando remédio. Já diminuiu, porque eu achei interessante que foi um primeiro receituário, foi um antidepressivo balanceado com o alprazolam, que é o calmante. Aí, aos poucos, eu fui abandonando o antidepressivo. Sim. Aí, hoje, praticamente, eu só estou com o SOS. Quando dá aquela crise, você toma SOS. E que estou fazendo até terapias alternativas, auricular. Sim, é muito boa, eu percebi. Então, irmão, é isso. Eu queria que você, nessa área, que é a tua área que você está atuando agora, o que você vem percebendo na mente humana, nas pessoas que realmente... Existe essa tendência hoje dessa sociedade estar passando... Tá mudando a vida das pessoas. Então, Sérgio, eu vou falar para você.
Recentemente nós passamos por uma epidemia, né? Bem agravante. Aconteceu uma situação de pessoas ficarem isoladas. Pandemia, né? Uma pandemia horrorosa, né? Que foi esse vírus, né? E agora está acontecendo uma nova pandemia que é da saúde mental. Você passa em qualquer lugar, tem mais farmácias do que academia. Então, todo lugar tem uma farmácia, porque as pessoas estão ali procurando essas alternativas, né? E a gente tá... como começou a minha história na psicanálise, para você entender? Eu virei instrutor Senai Caxias, né, lá, e eu fui para a sala de aula. Eu sempre trabalhei na indústria, minha história toda foi na indústria. Então as pessoas às vezes confundem. Pô, você é psicanalista, mas você também tem um negócio, trabalha com elétrica e tal. Eu sempre trabalhei na indústria, teve aquele tempo que você me conheceu, que a gente vai falar. Eu tenho experiência na indústria há 25 anos, trabalhei embarcado, trabalhei em plataforma. Quando eu fui levar essa experiência para a sala de aula, quando eu entrei na sala de aula, eu encontrei alunos com esse diagnóstico que você está falando. Eu encontrei alunos tendo uma arritmia de 14, que é jovem aprendiz, né? De 14 no máximo a 21. Muito novo, né? Sim. Alunos com crise de ansiedade, aluno com crise de pânico, aluno tendo a própria, né, se mutilando. Eu vi várias situações e eu falei, como ajudar essa pessoa? Porque eu entendia muito da máquina, consertar a máquina, mas a máquina humana. Como lidar com isso, né? E comecei a estudar. E na mesma situação, minha esposa, Natália, ela também passou por uma situação difícil no trabalho dela. Ela teve ali um burnout no trabalho, que ela não conseguia entrar no trabalho. E o burnout é uma espécie de uma ansiedade do trabalho? Sim, você chega num nível tão alto de ansiedade, de estresse, que você não consegue mais nem entrar no local de trabalho. Você pode se arrumar, colocar roupa, mas se você vê o local de trabalho, você não consegue. Ela chegou nesse nível, né? Foi bem difícil, uma fase difícil. Né? E eu falei, como ajudar? Tanto no trabalho quanto em casa. Eu também comecei a sentir os sintomas psicossomáticos, eu comecei a ter o sobrepeso, comecei a ficar ansioso. Eu quero agradecer aqui até a pastora Marisa, pastora Marisa Pizzi, que é psicanalista. Ela abriu um curso de psicanálise na Igreja Secrim. Eu me inscrevi nesse curso e comecei a estudar. Fiz o curso de coach, aí fiz o curso de análise de perfil comportamental, levei isso para a sala de aula, foi melhorando um pouco, mas a psicanálise que eu consegui ter essa ferramenta para trabalhar com meus alunos. Então, assim, hoje tem alunos até hoje que falam, professor, você levou aquela ferramenta para a sala de aula, ajudou, que está aqui no livro, né? Eu comecei a misturar a análise de perfil comportamental com algumas ferramentas de PNL, não deu muito certo. Quando eu levei a psicanálise e comecei a entender o aluno, o que estava acontecendo, a raiz do problema, eu consegui levar o conteúdo tecnológico para eles. Como que eu vou dar uma aula de manutenção elétrica, o que for, se o meu aluno está com crise de ansiedade? Se o meu aluno chegou, ele está estressado, o meu aluno não consegue parar para pensar. Então, eu comecei a fazer dinâmicas na sala de aula, comecei a trazer algumas ferramentas voltados para a saúde mental, e eu comecei a ter um resultado significativo. E eu comecei a anotar isso, onde que surgiu o livro, comecei a anotar isso. Alguns colegas de profissão lá começaram a perceber que a minha classe estava melhorando, estava evoluindo, os alunos que pediam para fazer a baixinada para continuar na sala, pediram para fazer palestra nas outras salas, e surgiu as palestras que eu fiz durante o Rio de Janeiro. Fiz em Guapimirim, Teresópolis, fiz em alguns lugares, fiz na Estácio Teresópolis, comecei a levar essa metodologia para alguns lugares. Eu comecei a anotar, né? E quando me formei psicanalista, eu fiquei meio receoso de ir para a clínica, né? Que a gente fala, que é atender. Só que eu comecei a pensar, não, se eu conseguir juntar essas ferramentas, eu vou levar para a clínica. E eu comecei a ver resultados. E o que acontece? As pessoas estão muito ansiosas, né? Então, assim, hoje eu não consigo pensar a longo prazo. Tu vê que tem muitas pessoas passando por problemas financeiros porque não conseguem pensar a longo prazo. Né? Você vê a situação do banco que está acontecendo, aumentou uma taxa disso, uma possibilidade disso, as pessoas correm para ter resultado rápido e acaba tendo esse prejuízo. Isso é a mesma forma, né, de tudo. Então, eu tinha alunos que não saíam... A própria corrida, essa corrida que você está vendo aí, as pessoas vendo nas apostas uma solução, isso aí também é uma energia desequilibrada, então, que está focada na questão de você achar que vai ter resultado na sorte, né? Quando eu vou atender alguém, a maioria dos problemas dessas pessoas é ansiedade. Que você fala, o que você encontra na clínica, Vinícius? Ansiedade. Depressão. Esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto. Ansiedade. É isso. Segundo, autoimagem. Que a pessoa se preocupando com o que ainda vai acontecer. Vai acontecer. Ela está vivendo no futuro. Entendi. Né? Então, excesso de futuro muito grande. A gente grande. não vive no futuro. Não consegue. A gente vive no hoje. Presente, né? A gente só vive um dia, hoje, né? Hoje é o momento mais importante da nossa vida. Isso. Eu até boto uma frase no livro que hoje é o melhor dia da semana. Hoje é o melhor dia da semana. Para você aproveitar isso.
Então eu comecei a encontrar pessoas nesse nível, né? Vivendo muito futuro, excesso de futuro, porque isso eu não vou conseguir, problema com a autoimagem, olhando no telefone, comparando a vida dela com a outra pessoa que está lá. Nossa, isso tem muito. Né? Isso, né? Assim, ela vai encontrar aquele influencer que já acordou, já tomou café, já fez isso, fez aquilo, e ela ainda está no ônibus indo pro trabalho. Né? Eu estou no ônibus indo pro trabalho, e ela está olhando aquilo. Então ela chega, fulano tem essa vida, isso, aquilo, e eu não tenho. Então a maior queixa é essa. Então a gente tem que chegar a trabalhar com essa... Vamos repetir para o nosso público, porque tu está falando bem rápido e eu quero, como eu te falei, eu quero te aproveitar bem aqui. Sim. Então a primeira coisa, que já foi detectado não só nessa entrevista, mas em outras que nós fizemos aqui, e nós estamos aqui com 2 pessoas que são pacientes, além de ser o quê? Ansiedade. Ansiedade. E eu gostei, qual é a outra que você falou agora? Então, o problema com a autoimagem? A autoimagem, você encontra pessoas que estão muito preocupadas na comparação. Então, assim, eu não tenho aquele carro, eu não tenho isso, eu não tenho essa roupa, minha família é assim, eu não consigo fazer essa viagem. Ela está vivendo a vida do outro muito tempo, né? Ela está ali toda hora, ali rolando no feed e olhando para a vida do outro. Aí, quando ela traz para a vida milhares dela... de pessoas estão assim, né? Sim, se você chegar agora aí, talvez na internet, alguém acessar esse conteúdo, tem pessoas passando, vai olhar o corte. Você vê que as pessoas hoje que tá enganjando é o corte, que é muito rápido. Sim. Né? Porque é uma coisa do ansioso. Ele é muito rápido, né? Uhum. E ele vive naquele tempo ali. Então, assim, eu encontrei pessoas com crise de ansiedade, né? E a questão da autoimagem. Muita imagem. Não, minha imagem não é isso, eu tô feio, eu tô isso, eu tô gordo. Mas por quê? Mas fulano conseguiu isso, eu não consegui. Então a gente tem que trabalhar com o quê? Aí o livro fala um pouco sobre isso. Mostra o livro ali para a câmera. Mostra aí. Esse livro aqui, Segredo da Mente Humana. A Poder da Teoria diz que, né? Queria te presentear com o livro. Poxa, que legal. Tá? Fiz uma dedicatória para você aí, depois você veio com calma aí, tá aí dentro. É uma pessoa muito, muito importante. Aqui, olha aí, vamos ver, gente. Legal. Segredo da Mente Humana. Segredo da Mente Humana. E esse livro eu falo sobre a teoria de... Vinícius de Moraes. O Poder da Teoria Disc. Isso. E aí, bom, ficou bem claro agora essa questão da psicanálise, né? Que ela não é concorrente da psicologia, porém ela é mais uma ferramenta... Mais uma ferramenta de terapia. Terapia, né? Sim. Que também tem outras, né? Sim, tem. E essa é uma ferramenta que ajuda muitas pessoas, porque... Eu quero te fazer uma pergunta, quero até implicar com o povo que está em casa, né? Qual foi a última vez que alguém escutou você de verdade? Qual foi a última vez que você parou no lugar e conseguiu falar aquilo que sente de verdade? As pessoas não estão fazendo isso mais. Não. Porque quando você começa a falar de você, alguém fala assim, eu também fiz isso. Fulano fez isso. Não, isso não tem nada a ver. Eu tô com ansiedade, isso é bobeira. Qual foi a última vez que alguém parou para escutar você de verdade, teve aquele tempo para escutar você de verdade? E a psicanálise é que a pessoa ela tem essa oportunidade de sentar ali, né? Ou tá no divã, ou tá sentado e falar sobre ela. Então aí ela fala assim, cara, eu vivi isso, eu tô passando por isso. Eu nunca imaginei que eu tinha falado. Não, peraí. Aí a gente fica, né, a gente fala que a vida é flutuante, entendendo? Não, mas você falou isso, lembra que você falou? Não falei, você falou isso. Porque ali o psicanalista ele fica como um espelho, né? Nós não sugestionamos, né? Nós implicamos e damos direção. Você lembra que você falou isso aqui? Na verdade, é como se você fosse o espelho dele, né? Sim. Ele se abre porque ele... Sim. Muitas das vezes ele não faz isso. Aliás, a maioria das vezes. E o meu trabalho na internet, a minha luta é que os homens, né? No serviço que eu estava lá antes no Senai Caxias, eu sempre implicava com os meus alunos para fazer terapia, que é muito difícil, né? Fazer terapia. O meu público maior é o feminino. Agora que eu estou com os pacientes masculinos, mas assim, o homem para falar da vida dele, para falar o que está acontecendo, já tem esse bloqueio de sentar e falar, não sei, tá tudo legal, não, assim, eu tenho que ser forte. Tem que Essa ser coisa também da... Cultural. Né? O homem tem dificuldade de dar o braço a torcer. Porque quando ele chora, quando ele é criança, alguém fala para ele, engole esse choro. Engole esse choro. Engole esse choro, para de chorar, porque é a vida assim. Caiu, engole o choro, levanta. Cara, isso que você está falando não é por eu estar na sua frente, não. Nós tivemos aqui a Cláudia, psicóloga, falando do CR, do Celebrando a Recuperação. Sim. Cara, é um ministério que foi criado lá na Igreja Batista, né, da Paulo Barbosa, e hoje está espalhado aí por várias igrejas, mostrando que realmente este problema sempre existiu e as pessoas não falavam. Sim. Aí agora, tu imagina... A necessidade, quanta coisa guardada, irmão. Eu fiz uma palestra... Tanta coisa guardada dentro da nossa mente, cara. Eu fiz uma palestra em Duque de Caxias, numa igreja. Aí o pastor comentou comigo, olha bem o que você vai falar, tá?
E a palestra foi indo, porque ele não estava acreditando muito nessa questão da psicanálise, da psicologia. E no final da palestra ele me procurou. Ele falou, cara, eu tô passando por um processo de depressão, tô passando por isso, tô passando por aquilo, eu preciso disso. Então, assim, a gente encontra alguns líderes religiosos que também estão passando por esse processo, mas não tem com quem falar. Não tem com quem se abrir, né? Então, assim... E aí, assim, pegando inclusive teu exemplo da dificuldade de você ver o homem nessas reuniões, porque agora eu decidi, né? Eu fui na última terça-feira, teve uma palestra sobre procrastinação. Sim. Lá no CR, que é outra coisa que eu achava que procrastinação era preguiça, e não é. Não é. É problema emocional. Sim, emocional. Então, aí, cara, e a grande maioria devia ter, brincando ali na reunião, umas 60 pessoas. Sim. Pô, numa terça-feira chuvosa. Aí é um programa, né? O Celebrando a Recuperação, problema dizendo, né? Celebrando a Recuperação, é um programa muito parecido com aquele AA, lembra? Porque tem a palestra, tem aquele tema geral que é abordado, tipo perdão, ansiedade, ou seja o que for, e depois é separado homem com homem e mulher com mulher. Cara, você pode ter certeza, isso que você falou, a estatística se comprova. Tu vai ter um grupo, 2 de homem e 6, 7 de mulher. Sim. Ou seja, a dificuldade realmente do homem. Cara, e eu me senti, a gente não pode falar, né? Mas assim, o que eu posso falar é isso. Realmente o desabafo de você falar uma coisa que estava engasgado e nunca falou. Pela primeira vez já há algum tempo, eu vi homem chorando. Vi homem chorando. Porque que acontece, Sérgio? Eu falo assim, né? Sou cristão, né? Foi um pouco da minha vida. E como que Deus ele fez o mundo? Ele usou a palavra. Haja luz. Então eu creio que a palavra é cura, né? A palavra ela traz cura. Então quando você fala de um trauma, ele pode doer como nunca, mas a intenção é ele doer nunca mais. Ele vai doer. Então, quando você fala de um trauma, o que está acontecendo, aquilo traz mudança. Então, assim... como se fosse uma ferida sim, que estivesse sangrando. Sim, eu faço analogia nas palestras de como. É a pessoa que ela se machucou e ela pega uma atadura e coloca a atadura. E aquele machucado fica ali. E aí, com o tempo, começa a gerar uma inflamação, uma infecção, até uma infecção geral e acabou. É a mesma coisa com nossos traumas. A gente precisa fazer o quê? O psicanalista ele vai lá, tira aquela atadura e vai mexer na ferida. Porque não é confortável falar daquilo que machuca a gente. Não é confortável. Não. Mas é necessário. Senão também você fica preso naquilo. Eu vou ficar preso sempre naquilo. Então, assim, a minha história, ela voltada na psicanálise, foi essa situação dos alunos, né? Isso foi a origem. A origem, né? E a minha casa, né? E aí, até agora, essa sua empreitada na psicanálise já gerou até um livro. Já gerou um livro que eu utilizo o método DISC, e eu falo muito de psicanálise aqui de uma forma não muito direta, mas se alguém entender que, caramba, isso aqui tem psicanálise aqui, né? E aí tudo junto aí. Tá tudo junto. E o que é o método DISC? O método DISC é uma metodologia onde eu trabalho com perfil comportamental. Você ouviu falar? Entendi. Que tem o dominante, o influente, estável e o analítico. São os 4 tipos de perfis. Né? Entendi. Você é uma pessoa extremamente dominante. São as características dominantes, né? Líder, positivo, uma pessoa que te der para resultado para ela, uma coisa para dar resultado, ela vai resolver. Você olha no círculo de pessoa, esse cara é líder. O próprio círculo de pessoas fala assim, não, bota o Sérgio para fazer que ele resolve. Ele é o dominante. Fala posturado, fala de forma direta. E tem algumas que eu falo de pontos de melhoria, que não falo ponto fraco, que é o quê? Às vezes ele não sabe ouvir, ele não escuta muito o outro. Então, assim, um pouco transigente. No livro a gente ensina a fazer isso. Eu tenho um influente, aquela pessoa que é espalhafatosa, que ri, brinca, contagiante, que quando ela não vai naquele lugar a gente sente falta dela. Fala até demais, não consegue parar de falar. Né? Aquela pessoa calorosa, tagarela, fala alto, oi fulano, abraço. Desbocada, né? Isso. Esse como é o nome dessa? O influente. Né? Então tem um dominante, um influente. E o estável. Né? O estável é o que eu falo, o influente e o estável, né? Porque o dominante ele é mais racional. O estável e o influente são mais emotivos. O estável é aquela pessoa que fala baixo, tranquilo, que ela guarda segredo, mas é um excelente ouvinte. Só que ela não consegue dizer não. Pode fazer isso, posso. E ela vai acumulando aquilo, vai acumulando, até que chega os psicossomáticos, os limites. Cai cabelo, estresse, ansiedade, depressão, porque ela não fala o que está acontecendo, ela vai falando sim para tudo. Então é uma pessoa mais emotiva. E eu tenho um analítico, porque o analítico é aquela pessoa metódica, minuciosa, gosto de trabalhar sozinho. Pode achar que eu faço, que o meu é melhor, tá? Odeio ouvir críticas.
Então eu tenho esse quadro perfil comportamental. Todos nós temos essas características, só que dependendo da pessoa vai ser latente 2 ou 3. Se ficar os 4, tem algum problema emocional. Eu faço nos gráficos que está no livro, tem alguma coisa acontecendo errada ali. Entendi. Que nem eu tenho um curso de perfil comportamental que eu ensino a pessoa a ser analista, e ali eu ensino a ler os gráficos. Quando ela faz aquela devolutiva que é isso aqui, ela entende, cara, peraí, por que eu tô desse jeito aqui no meu trabalho? Então, vamos dar exemplo, você é um cara dominante, um cara que é líder, eu te boto atrás do computador. Você entende? Eu vou matar essa pessoa. Então, eu começo a ver ali que a estabilidade ela aumenta, mas você é dominante. Tá alguma coisa errada com o Sérgio aí. Tá tudo bem, Sérgio? Não tá tudo bem, não. E no livro, eu vou com o professor Mapa, que o professor Mapa é uma pessoa que ela vai ensinando todo mundo durante o percurso do livro. Né? É o que consegue montar os arquétipos. Né? Isso. E ele tem 4 alunos, e cada um tem um perfil. Então, ele vai ensinando esses alunos. Tu deu nome fictício? Dei nome para eles. E essas pessoas, você vai ver, que você me conhece, vai ver assim, então, eu conheço essa história aqui. É um livro emocionante, né? Porque sim. já que você tem... É bem emocionante. Apesar de ser um livro didático, o feedback acaba sendo um livro... Sim, tem umas histórias aí que... Fala, cara, que história é essa aqui? E você vai ver que, de fato, já viu. Né? Então, como é que faz, o Vinícius, para o público adquirir o livro? Você pode entrar em contato com você? Pode dar o seu telefone? Posso, é 21 988 94 3075, ou entrar no meu Instagram lá, que é Vinícius Moraes Professor. Aí você vai lá encontrar, tem o link lá e te faz a compra do livro. Bom, cara. Então, vários feedbacks das pessoas falando que, poxa, esse livro aqui me ajudou nisso. Lá no meu Instagram tem uma caixinha lá que você vai ver no destaque. Bacana. Vários feedbacks de pessoas. Eu estou me entendendo, eu sou dominante. Agora eu entendo que isso aconteceu com meu marido. Então, assim, é bem interessante esse livro nessa parte, né? E a psicanálise, né, ela tá aqui para fazer você pensar. A gente vai trabalhar no teu inconsciente, né? É fazer você refletir. Por que eu tô passando por isso? Então, assim, tem pessoas que me ligaram depois, mandaram mensagem falando... Assim, Vinícius, deixa eu te explorar um pouquinho, já que tá quanto tempo já clinicando? Tô 3 anos. 3 anos. Então, vamos tentar ajudar o máximo que a gente puder os nossos ouvintes. Foi uma coisa que eu pedi ao Papai do Céu, que toda vez que eu abrisse um episódio, né, um programa, além da saudação, né, de estar feliz, né, tu vê que você fala estar feliz, aqui pudesse ser realmente uma fonte de informação produtiva, que trouxesse alguma coisa para o meu ouvinte, né, seja como você viu ali nas áreas que eu atuo, política, religião, porque tudo você pode agregar, né? Tudo você pode agregar e agregar o melhor. Então, como a gente é cristão, eu aprendi com Jesus Cristo a sempre olhar o lado bom, porque o lado ruim parece uma coisa, né? Todo mundo já lê, né? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. A notícia que vem demais é ruim. Então tá na hora também da gente começar a prestar atenção nas coisas boas. As coisas boas dificilmente vendem. Talvez seja porque nós estamos acostumados a viver uma realidade ruim. Então, a gente pode transformar a nossa realidade como um tratamento desse? Então, a gente já liga... Quais são os resultados? Eu sou meio direto. Nesses 3 anos, quais são os resultados que você acha que as pessoas que passaram por você te relataram e, tipo assim, os traumas de infância? Parece uma coisa, né? Eu vejo quando uma pessoa... O psiquiatra falou isso aqui. Uma pessoa que que tem um problema com o alcoolismo. Vamos imaginar que um pai teve 2 filhos. Aí um se tornou e o pai era alcoólatra. Sim. Aí eles cresceram, viveram uma infância difícil, a chamada família disfuncional. Aí desses 2 filhos, um virou alcoólatra igual o pai. O outro virou líder de um projeto social que trata dos alcoólatras. Ele quis dizer o seguinte, mesmo que você tenha tido uma experiência negativa na infância, você pode mudar a sua história. É o que eu falo. Né? Tu entendeu, né? O exemplo que a gente deu. O perfil comportamental fala muito sobre isso também, né? Então, assim, 2 pessoas vivendo a mesma situação, então, qual o trauma? Eu tenho você falou do rapaz do alcoolismo, né? Uma das pessoas que eu atendi, eu não falo o nome, mas eu posso falar dos casos, ela tinha sofrido um abuso. E ela e a irmã, ela conseguiu criar um projeto para mulheres de defesa pessoal, e a outra irmã até hoje vive as dores e os traumas desse abuso. Então, assim... Então, tem tudo a ver, né? Tem, isso acontece. E ela vive hoje, não consegue se relacionar, e todo mundo que passa pela vida dela, né, traz mais traumas ainda.
E a outra irmã... Você acha que essa irmã que está com esses traumas, se fizesse esse tratamento de psicanálise, haveria uma chance dela reverter essa história? Terapeuta, se ela procurasse um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, ela consegue reverter, entender o que está acontecendo. O primeiro passo é que faz o quê? O que está acontecendo comigo? Ela ter ciência do que está acontecendo. Então, na psicanálise, quando um paciente meu chega, eu faço ele entender o que está acontecendo. O que está acontecendo? A gente está aqui. Esse aqui é um ponto de partida. Aconteceu isso. Ou vamos seguir com isso, ou você vai ficar preso nisso. Então, eu tenho resultados de pessoas que vivem um relacionamento abusivo de 16 anos, que conseguem entender por que viveu aquilo, não consegue se relacionar com mais ninguém, depois, opa, entendi minha identidade, entendi o que aconteceu, eu vou me dar mais uma chance, vou voltar a estudar, vou fazer isso, e segue a vida. Então, assim, a maioria dos pacientes que eu trabalhei e trabalho, a gente trabalha a primeira coisa em fazer ela entender o que está acontecendo com ela. A identidade, o que está acontecendo, o que aconteceu comigo. Esse é o primeiro resultado que eu busco, que ela entenda o que está acontecendo. Porque o paciente, ele é igual uma cebola, vou falar isso com você na analogia. Ele chega falando uma coisa assim, ó, eu tô com problema com a minha esposa, tô com problema com o meu emprego, tá? Tranquilo. Ele fala, tô com problema com a minha esposa, tô com problema com o meu emprego. E conforme a gente na sessão, a gente vai tirando aquela caixinha, aí quando chega no miolo, a gente entende que não é nada daquilo. E ele entende aquilo. Talvez ali, vamos dar um exemplo. Se o paciente que falava assim, minha mulher é isso. Aí a gente vai conversando, ele vai falando, como que foi seu antigo namoro? Também foi muito ruim por causa disso. Como que era o teu namoro na escola? Então, ele vai fazendo ele levar ele até entender. Será que o problema está nas pessoas ou está em você em algum momento? Peraí, eu não tinha parado de pensar nisso. Aí, a gente consegue levar essa pessoa a entender o que está acontecendo. Porque, às vezes, ela chega com uma reclamação de uma coisa que não... Geralmente é assim, né? É sempre assim. Essa visão... É sempre assim. A gente chega voltando naquele exemplo inicial que tu falou que o psicanalista passa a ser um espelho, dificilmente... Hoje, na verdade, as pessoas só olham no espelho para... ver o exterior e não o interior, né? É difícil você ver. Bom, eu falo muito com as mulheres quando estão em terapia. Qual foi a última vez que ela olhou no espelho de verdade e olhou dentro dos olhos dela? Passou batom, mexeu o cabelo. Mas qual foi a última vez que você olhou no espelho de verdade? Há uma diferença entre olhar, né, e ver. E ver. Qual foi a última vez? Olhar é você... Não, nunca fiz isso. Então, você faça isso. Aí no livro tem uma parte bem emocionante que fala sobre isso. Pô, cara, tá bem instigante esse livro aí. Cara, tá eu falo muito sobre a criança interior. Né? Aí vou falar da minha história um pouco para entender que minha história... Primeira vez que eu falo isso no podcast, mas o professor Mapa, ele é muito da história do Vinícius, né? Do Vinícius Moraes, né? E eu conheci o Sérgio. Obrigado, Sérgio. E o Sérgio lembra dessa história. Eu passei por um processo de depressão muito violento, né? É um processo de depressão bem forte. O homem tem vergonha de falar isso. Eu gosto de falar isso porque a terapia, né, e pessoas do lado, a vida espiritual me ajudou muito, né? Eu falo que é corpo, alma e espírito, né? Não adianta você estar bem profissionalmente, estar bem socialmente, se você não está bem na sua vida espiritual. Vai ter um desequilíbrio ali. Eu fui para Viçosa, você se lembra disso? Fiquei lá em Viçosa, fiz tratamento psiquiátrico, psicológico. Onde moram teus pais? Moram meus pais, fiquei lá um tempo em Minas e eu comecei a ler e conheci o doutor Augusto Cury. Comecei a acompanhar ele e eu comecei a perder o medo, perder a vergonha, que o homem é muito assim, de sentar na frente de um terapeuta e falar das minhas dores. Nesse processo que eu tive meu pai na época, meu pai, quando era criança, ele não foi muito presente. E o que acontece muito, meu pai, eu tinha esse medo de falar com um terapeuta homem. Criei esse bloqueio. Então, fui para um terapeuta mulher e comecei a falar dos meus problemas, até que ela me indicou para um terapeuta homem e eu tive que perder esse bloqueio, essa barreira. Quando eu quebrei essa barreira, eu comecei a entender, peraí. Então, o que aconteceu na minha vida foi a questão da identificação. Foi isso. Voltei para Petrópolis, né? Casei com a Natália. E ali, já fui direto, nunca demorou muito, fui para o Senai e encontrei com os alunos. Aí a psicanálise entrou. Comecei a estudar, né? Fiz a parte forense da psicanálise, estudei para entender sobre muito narcisismo. Fiz grafismo para entender os desenhos. Fiz a parte de didata. Então, eu sou psicanalista, didata, forense e tenho habilidade em grafismo. Para que isso tudo? Para dar um atendimento de qualidade e também entender o Vinícius. Então, todo terapeuta ele passou por um processo.
Ele tem uma alma quebrada, que eu falo. Tá no livro também. Entendi. E teve um momento que eu tive que conversar com a minha criança interior. Que muitas das coisas que eu estava passando, que você viu, de ser um cara imaturo, porque eu tinha uma criança interior ainda que eu estava brigando com ela. Uhum. Então, a maioria das vezes que eu encontro alguém... Com assim, ela ou até mesmo com os traumas que a infância te deixou, né? Sim. A ausência da presença do teu pai. Paterna. E todos nós temos essa criança interior. Acarreta em diversas coisas. Então, se você é pai e está ouvindo, eu sei que talvez você passou por um processo de... Pô, fui pai, como que eu faço agora? Não abandone seu filho. Não abandone sua filha, porque você não entende o peso que é uma criança crescer sem o pai. Então, assim... Eu sei o que é isso. É muito difícil. É muito difícil. A criança que cresce num lar funcional, mesmo que ela tenha um padrasto, um tio que se chama, e uma criança que cresce num lar que é longe do pai, eu vejo um adulto ainda que tem uma criança gritando. É uma criança nitidamente gritando. Porque, na verdade, mesmo que tenha pai, mas não seja um pai presente, é a mesma coisa de não ter o pai, né? Às vezes eu tenho um pai que ele só trabalha. Só trabalha, sim. Tem um pai que ele só vive falando, não, eu tô te dando tudo. É isso aí. Não é quer mais o quê? Não é assim, quer mais o quê? É? Tu tem tudo, né? Isso. Como se tudo fosse só água, ou as coisas materiais, né? É o que eu falo, que algo mais valioso que você pode dar para alguém é o seu tempo, né? É. Então, que é o que tá mais... Ninguém tá com tempo pra nada. Você parou um tempo para ouvir o seu filho, a sua filha, você já mudou alguma coisa na cabeça dela. Então, assim... Mas assim, se você tivesse fazendo uma terapia comigo agora, e eu dissesse para você que eu carrego essa culpa por eu não ter tido isso do meu pai, e aí tive 3 filhos, e acabou que eu também fui relapso nesse lado com os meus filhos. Uhum. Eu preciso me culpar disso, ou você acha que isso era o processo natural mesmo da própria minha vida em si? Por eu não ter recebido, eu não consegui dar. Entendeu? Então, aí hoje, eu às vezes me cobro por eu, tipo assim, não ter sido esse pai, entendeu? Sim. Ô, Sérgio, eu vou ser bem direto. Você acha que isso é um sentimento de culpa? Então, vou te ser bem sério com isso você, faz direto. Mal, porque às vezes... Faz mal, sabe por quê? Como que você aprendeu? Ninguém me ensinou. Você não ensinou, você não aprendeu. Se eu não aprendi, eu não posso dar, né? Só que uma coisa que eu posso falar pra você, você é seu pai. Você não é ele. Uhum. Provavelmente você entendeu que você errou e você tá fazendo totalmente diferente hoje. Uhum. Teu pai teve a oportunidade de fazer isso com você? Não, ele morreu, tinha 7 anos. Você entendeu? Então você tem que entender a primeira coisa, não tem que se culpar, porque você não é ele. Será que se ele não tivesse... Né, ele morreu quando você tinha 7 anos. Se ele tivesse vivo, será que ele tentaria mudar isso também? Uhum. Igual você mudou? Então, às vezes, que eu falei da comparação, lembra? É. A gente vive muito comparando as nossas histórias com a história de outras pessoas. Verdade. Nossa, esse assunto é muito, muito... Então, eu tô comparando a tua vida com a vida que teu pai fez. Você não é seu pai. Primeira coisa que eu tento falar. Verdade. Entende? E você aprendeu desse jeito. Só que eu falo, há possibilidade, oportunidade de melhorar isso, de mudar isso. Uhum. Só que tem pessoas que preferem não vou mudar. Porque existe uma coisa muito gritante no mundo que está distraindo várias desgraças, que é o orgulho e o ego. É. Muitos dos casamentos que estão acabando, muitas pessoas que procuram com problema no casamento, no relacionamento, é por causa de ira reprimida. Eu falo isso porque eu e a Natália tivemos momentos também difíceis. Todo casal tem. Conseguimos trabalhar muito bem isso. Hoje a gente senta para conversar, depois de qualquer discussão que tem, conversa e resolve. Ó, isso, acabou. Ira reprimida é o quê, Sérgio? Com pai, mãe, irmão, o relacionamento que você tem com o seu cônjuge. Falou uma coisa que você não gostou, você fica quieto. Só que você não fala, mas o seu corpo reage. Uhum. Né? Que é a linguagem não verbal. Você fica frio, você fica distante, você não quer olhar a pessoa, você deixa de ser uma pessoa afetuosa. E aquilo vai acumulando, vai desgastando, vai acumulando, até você chegar a uma pessoa que é inacessível para aquela pessoa. Por isso que eu falo que a palavra é um mecanismo de cura maravilhoso. Ou seja, tem que falar o que está sentindo. Tem que falar. Mesmo que você fale assim, não sei se o outro vai gostar, fala. Para você ver o que acontece. Então, bacana. Assim, eu falo. Isso é bíblico, né? Isso. Confessai vossos pecados uns para os outros. Significa falar. Então, assim, perdão. Confessar é você falar. Eu não vou perdoar o Sérgio. Não é sobre o Sérgio. É sobre o sentimento meu. Eu tô com 40 anos. Eu vou ficar 40 anos carregando uma mochila cheia de pedra. Por isso que às vezes eu não consigo atingir nenhum objetivo de vida. Verdade. E quando eu entendi que eu tinha que perdoar algumas pessoas, mudar algumas atitudes, falar, eu senti a minha vida ficar mais leve. Eu senti que eu poderia ajudar outras pessoas, que eu não posso ser mentiroso. Eu tá numa palestra, tá aqui no podcast falando, e eu tô ajudando várias pessoas que você viu no Instagram lá, quem for no Instagram vai ver, vários depoimentos, mas eu não tô ajudando o Vinícius. Eu não tenho o Vinícius ali, mesmo eu tô deixando ele de lado, né? Então, esse trabalho
pelo que eu estou vendo, né, ele não pode ser também um trabalho voluntário, porque isso desgasta uma energia muito grande, inclusive do próprio psicanalista, né? Então, assim, dá para viver de psicanálise? Então dá. Se eu falo para você que não dá, eu tô mentindo. Dá para ver de psicanálise. E um dos projetos para esse ano que vem, é trazer um curso de psicanálise para Petrópolis, né? Eu sou o coordenador do Instituto Vida Plena de Piabetá, Duque de Caxias, está espalhado com Saquarema. E me chamaram. Este ano ainda? Pretende fazer isso? Sim, esse ano trazer. Vamos lá. Fique aberto aqui. Sim, o Instituto Vida Plena vai inaugurar em Petrópolis, provavelmente no segundo semestre, né? Eu sou dos coordenadores, um dos professores também de data. Por que eu tô falando que dá para viver, né? Assim, a psicanálise hoje, tem muitas pessoas que estão procurando a terapia com o psicanalista. Porque elas querem falar, elas querem entender. Eu indico você fazer terapia também com psicólogo. Eu não falo que não existe essa rixa, mas também tem mercado psicanalista. Então, assim, eu vou falar de valores. Tem gente que não fala de valores, mas dependendo de uma terapia, está em torno de 150, 160 reais. Você entende? Então, se você tem em média aí 5, 6 pacientes por semana, dá para você tirar uma renda. Entende? Entendi. Então, assim, eu estava numa pegada muito de trabalho, que você sabe, no Rio, em Caxias, fazendo palestra aqui, desgaste, dando uma sobe, ali, desce dando a serra. Eu decidi que esse ano, 2026, eu vou focar eu vou ser mais racional. Vou focar na minha empresa e focar nessas questões. Então, já cortei algumas palestras em alguns lugares, cortei alguns treinamentos em alguns lugares e focar nisso, porque você só trabalha e também não vê o resultado do dinheiro, né? Então, você vê o dinheiro, mas não usufrui dele. Então, conversamos bastante sobre esse seu lado aí da psicanálise. Ajudou, tenho certeza que o nosso público vai ser até difícil fazer os cortes, porque foram tantas informações. E aí é isso, gente. Não esquece depois de assistir o episódio completo lá no YouTube, né? Com a entrevista com Vinícius de Moraes. Acho que pode botar psicanalista, né? Pode, porque é psicanalista Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes. Agora a gente queria finalizar, Vinícius, com esse teu projeto que eu tive o prazer de conhecer hoje, né? Que é o histórico do Vinícius profissional. Sim. Porque você é multifacetário, né? Sim, graças a Deus. Tem cursos de formação, né, em outras áreas. Então, fala para mim um pouco desse projeto, que eu acho também super interessante, principalmente para quem está começando. Uma das dificuldades que a gente vê claramente hoje, eu tenho visto isso muito, né, estou tentando fazer uma ligação com essa questão dos benefícios sociais, mas, na verdade, isso é uma realidade do mercado. Ou seja, as pessoas estão entrando no mercado profissional sem saber nada. Até porque a promessa, né, do famoso ensino profissionalizante, você não consegue ter isso em qualquer escola, correto? Correto. Então, o jovem vai para o mercado de trabalho, aí vai lá, né, de repente tentar uma vaga, só que é natural, a empresa quer ver se pelo menos o cara tem um profissional. Então a gente tem encontrado essa dificuldade e você conseguiu enxergar nisso também um nicho, né, de mercado. Sim, trazer aqui. Aí eu queria que tu falasse um pouquinho. Aqui é o NR Soluções, né? Do que é a NR Soluções? A NR Soluções aqui é a minha empresa que eu falei, que você falou multifacetado, né? Eu decidi empreender. Então empreender, que você comentou aquele dia ali, né? A gente vai criando várias fontes de renda, vários pontos, né? O que é NR Soluções, Sérgio? Vou ser bem direto, né? Eu trabalho com a área da elétrica há 25 anos. Fiz Senai em 2000, garoto, menor aprendiz. Fui para o quartel, oferei eletricista no quartel, no CGA em Itaipava, na manutenção. Depois fui para Alfa Laval, trabalhei na Alfa Laval, que é no Carangola. De 2007 a 2012. Em 2012 eu tive uma história muito rápida na GE, na empreiteira lá, AG Brasil. E fui para Macaé. Morei em Macaé em torno de 6 anos. E na Macaé eu trabalhei embarcado em grandes empresas na área da manutenção. Quando eu voltei para Petrópolis, eu te conheci na cervejaria Império, também trabalhava lá. Depois eu tive a possibilidade de ir para Nestlé, falando um pouco da minha vida profissional. Sim. Depois fui para o Senai. No Senai eu dei aula de elétrica e mecânica. O que quando eu voltei para Petrópolis eu identifiquei aqui? Existem cursos muito bons em Petrópolis de elétrica. Mas o próprio Senai. O próprio Senai, né? Eu falo que eu indico. Mas eu comecei a ver o quê? O aluno que se formava, isso no próprio Senai mesmo eu via, ele com pouca bagagem prática. Ele entendia muito de fundamentos da elétrica, eletrotécnica, da função dele, mas ele tinha uma deficiência muito grande de colocar isso em prática. Então ele fazia o curso, comprava as ferramentas e deixava guardado e não ia para a área, porque a elétrica, quem não entende, tem medo, porque ela não tem cor, não tem cheiro, ela não avisa. E eu falei, eu vi um nicho ali muito interessante.
eu estou com um público muito forte em Petrópolis, de pessoas que precisam, que aqui a gente não tem muita variedade de indústria, mas tem muito autônomo. Sim. O eletricista residencial e predial, do zero, então eu pego aquele cara que não sabe nada. Você que sabe, tudo bem, mas eu quero aquela pessoa que não sabe nada. Aquele que não sabe nada, ele vai começar com a gente, ele vai sair fazendo uma instalação completa de eletricidade. Então, no nosso laboratório, ele tem ali, ele não aprende, ele não sabe nada, ele vai aprender, fazer leitura de projeto, instalação elétrica, disjetivo de carga, dimensionamento. Ele vai entender fazer um quadro, distribuição todo certinho, fazer um aterramento, que é muito importante, fazer ali um padrão da N. Então, ele sai dali com toda a bagagem prática para trabalhar. Então, tem alunos que falam assim, professor, eu era Uber, eu não estou conseguindo parar, estou ganhando 4, 5 mil reais. Tem isso na página NR. Professor, cara, eu estava trabalhando na obra, eu levei o certificado e já estou trabalhando como eletricista, ganhando o dobro do que eu ganhava. Então eu comecei a ver resultado nisso. Aí começamos com a NR10, eu ensinava um pouquinho de elétrica na NR10. Aí eu decidi fazer o quê? Que é só uma norma reguladora. Só uma norma, eu ensinava instalação muito básica. Eu vou criar um curso só de eletricidade. Montei um laboratório aqui no Shopping 608. Sim. E nisso aí, graças a Deus, está dando êxito aí. Primeira turma, estou indo para a segunda turma já em março, dia 13 de março começa a segunda turma, né? Voltado para a elétrica. É a terceira turma, mas aqui no Shopping 608 é a segunda. E aí o meu foco é pessoas que não têm conhecimento prático. E você acredita que... Quanto tempo dura o curso? Curso de duração de 3 meses. Então, você acha que esses 3 meses, você acha que a pessoa fazendo esse curso, ele se sente capaz para trabalhar? Na segunda aula, na terceira aula, ele já está fazendo instalação de lâmpada de tomada. Poxa, que bacana. Ele já chega mandando mensagem no grupo, falando, professor, troquei a lâmpada aqui de casa, fiz isso, fiz aquilo. Então, a gente passa o fundamento na primeira parte do curso, que é no próprio curso, no mesmo dia. Fundamento, aula prática. Fundamento, aula prática. Eu comecei a entender isso no Senai. Porque quando eu fui para a indústria, eu fui só com a bagagem técnica, só de fundamentos. Foi o que você falou. O empresário quer saber da pessoa botando a mão na massa. Não na massa. E a minha pegada da NR Soluções é soluções mesmo, é que você coloque a mão na massa. E a gente tem uma novidade lá, Sérgio. Qual é essa novidade? Toda turma eu tenho uma pessoa que entra lá e faz o curso todo gratuito. Então, assim, aquela pessoa que está ali, que quer mudar de vida, que eu quero mudar de vida e eu não tenho oportunidade, sim. Eu tenho um bolsista na minha turma. Então, o que ele ganha? Ele ganha um capacete, ganha camisa, ganha luva, ganha o óculos, o EPI completo. Todo o material didático, e ele tem o mesmo curso que aquele cara que pagou o valor do curso. Entendi. E essas pessoas que às vezes são bolsistas dão mais valor que aquele que está pagando. Então é dessas pessoas que a gente tem o resultado. Então, bacana. A gente coloca aí sempre uma bolsa 100% em cada turma para aquela pessoa desenvolver. Se você está vendo esse vídeo aí e tem interesse, vai ter uma turma em março. Ainda não tem esse bolsista, então procura a gente lá na NR Soluções no Instagram para inscrever você. Poxa, muito legal. É isso. E a ideia, o que você planeja fazer com... Você acredita que a NR Soluções pode até expandir em termos de curso nessa área? Porque você falou que não é só a elétrica predial, né, mas tem, né, toda uma sequência de estudo envolvendo a elétrica e a eletromecânica, né? Que acontece. Já que você tem essa bagagem, né, essa experiência. E a gente leva também para a sala de aula o quanto que ele deve ensinar ele a fazer um orçamento uma residência. A gente ensina ele toda essa parte de desenvolvimento pessoal, que eu utilizo um pouco da psicanálise com isso, que nem eu usava no Senai. E tem, para o segundo semestre, também chegando a elétrica industrial, né, que ele vai aprender o soft start, inversor de frequência, toda a parte industrial, que botando a mão na massa, que você não encontra nos cursos, dependendo do lugar, mas não tem aquela oportunidade. Sim. Que passa um slide, passa um vídeo. E não, lá a gente ensina, sou bem rigoroso com isso, a mão na massa, sem entender, não entendi, volta, vamos fazer. Então a ideia é trazer a parte industrial. Porque eu trabalho numa empresa que eu vejo que tem algumas pessoas que não são de Petrópolis. Profissionais excelentes, que são de outros do estado do Rio de Janeiro, mas são de outras localidades. E aqui tá difícil de arrumar mão de obra, Sérgio. Eu coloquei aqui na página da NR uma vaga para trabalhar de auxiliar de eletricista. Eu tenho um parceiro, tenho uma empresa que procurou a gente. Ela trabalha com elétrica predial e precisa de mão de obra. Eu não consegui essa pessoa. Porque os alunos estão trabalhando e muitas das pessoas... Quer dizer que essas turmas que você viu, praticamente todos estão trabalhando. Sim. Que nem agora essa turma aqui. Vai ter uma palestra desse parceiro, que é a GW. Ele vai lá conversar com os alunos e ele oferece ali você, quando acabar, tem oportunidade com a gente. Só que acontece, das vezes, aquele cara ele quer ser autônomo, ele começa a trabalhar aqui, trabalhar ali, fazer Acho que ganha mais, né? Ganha mais.
Mas a possibilidade de trabalhar também nessa empresa. Poxa, que legal. Muito legal mesmo. Assim, as coisas estão acontecendo. Bom, parabéns. Obrigado. Gente, estamos chegando ao final da nossa entrevista, né? Viu que o conteúdo não falta, graças a Deus. Todo mundo que está vindo aqui tem muita bagagem, muito conteúdo. Vinícius, estou muito feliz de ter recebido você aqui. E eu não sei, qual é o critério para conseguir essa bolsa? Você tem um critério? Sim. Qual o critério? Eu quero que você tenha força de vontade, que muitas vezes as pessoas procuram, começam, faz uma semana e vai embora. Então, assim, eu posso fazer um desafio aí? Pode. Para aproveitar a audiência? Pode, aproveita. Se alguém chegar e dizer que assistiu você aqui no programa, pode ser um candidato a essa bolsa? Pode. Então tá vindo aí, né, gente? Assistiu o programa, pode dizer, ó, vim aqui por causa do programa, do podcast da Medida Certa. Assumindo o compromisso, dia 13 de março, uma sexta-feira, às 19 horas começa a turma. Procura antes para fazer sua matrícula, ganhar sua EPI. E se falar que veio através do programa, pode ser um bolsista. Sim, um bolsista, 100%. Pode ser? Sim. Não, nem combinamos isso. Não, fica à vontade. Gente, estou muito feliz aqui. Se eu puder aqui o meu master vir tirar nossa foto. Vamos encerrar com um brinde. Então vamos lá. Vinícius. Obrigado, Sérgio. Sucesso. Muito obrigado. Sucesso você também. Obrigado pela oportunidade. Conseguiu tirar? Então vamos lá. Olhando para a câmera. Do meio. Do meio. Isso, vai. Vamos lá. Show. Pessoal, mais um episódio concluído, com sucesso. Muito feliz aqui de ter participado, né, momentos muito bons aí com o Vinícius de Moraes. Muita informação de qualidade. E é isso, gente. Obrigado, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.